Olá, tudo bem? Eu sou Romildo Calisto, professor de filosofia, e hoje nós vamos falar de duas correntes importantes para a produção do conhecimento, que é o empirismo e o racionalismo. Para começar essa aula, eu vou apresentar para vocês essa imagem do Escher, em que as mãos estão se pintando, e nessa imagem você não sabe qual mão pinta qual. Então, já deixando aqui uma questão, quem está certo? O empirismo que diz que todo conhecimento vem da experiência ou o racionalismo que diz que, na verdade, o conhecimento ele tem como fonte, como causa, como plataforma inicial a razão e a experiência ela tem que ser acondicionada à consciência. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Bom, para começar a nossa aula, de verdade, vamos falar de um filósofo que é um marcador de águas, o inventor da modernidade para alguns historiadores da filosofia, que é o René Descartes. Descartes, ele propõe uma nova fundação para todo o conhecimento. Como que é isso? O Descartes disse que para você produzir um conhecimento verdadeiro, você não pode utilizar suas crenças pessoais, aquilo que a religião, a sua família, a sociedade te ofereceu como plataforma de compreensão da realidade. Você tem que utilizar um método, você tem que ter uma atitude metódica. E ele tem uma imagem muito legal sobre isso, que é o seguinte: imagina que dentro de um lugar específico, dentro de uma floresta, tenha uma raposa, uma lebre e uma tartaruga. Vamos pensar numa raposa e numa tartaruga. Vamos supor que a tartaruga, ela sabe o caminho de saída desse parque. E ela vai nos seus passos de tartaruga saindo do parque. A raposa não sabe. E a raposa, que é muito mais rápida que a tartaruga, ela começa a correr muito mais rápido que a tartaruga. Só que como a tartaruga, ela sabe o caminho, e caminho vem do grego rodós, que significa método e caminho ao mesmo tempo, ela vai chegar na saída desse parque. A raposa não vai chegar, porque embora ela esteja correndo numa velocidade maior, ela não sabe qual é o caminho certo a seguir. O que Descartes está fazendo referência é o conhecimento teológico. A teologia, ao te dizer que a verdade está na Bíblia, na revelação divina, ela te oferece uma verdade de forma muito fácil. A verdade é Jesus, caminho, verdade e a vida. Na perspectiva religiosa, a gente compreende que não estamos para questionar a fé individual de ninguém. Porém, numa perspectiva do conhecimento, é necessário que aquilo que você levante como hipótese seja experimentado ou seja submetido a uma metodologia. Senão, o produto da sua investigação pode ser apenas uma projeção daquilo que você gostaria já de encontrar como resposta. Ok? Muito bem. Descartes, ele funda uma corrente filosófica chamada racionalismo. Como o nome já diz, o racionalismo diz que a razão é o fundamento do conhecimento. Mas como Descartes chega a isso? Vamos ver. Como eu disse para vocês, Descartes, ele propõe que a dúvida seja metódica. Eu vou ler para vocês uma citação, então. É necessário que, ao menos uma vez na vida, você duvide tanto quanto possível de todas as coisas. Descartes, ele propõe que você, em algum momento da vida, você tem que duvidar de tudo que te ensinaram. Eu sei que essa tarefa, ela é muito difícil, por isso Descartes deixou para fazer ela mais próxima à velhice, porque duvidar de tudo na vida, no momento em que você está construindo seus conceitos, é mais difícil. Mas o Descartes tem uma outra frase, que eu não coloquei aqui, mas que é sensacional. Ele diz: não é prudente confiar em quem já nos enganou pelo menos uma vez. Ele não está falando do crush, não, da namorada, do namorado, do vizinho, do amigo. Ele está falando aqui dos sentidos. Ele acredita que os sentidos, eles são falhos na compreensão da realidade, porque os sentidos já te enganaram pelo menos uma vez. Quantas vezes a sua mãe estava fazendo angu, você não pensou que era lasanha, por exemplo? Toda vez que você levantou durante o dia, achou que estava amanhecendo. O seu sentido, quantas vezes você olhou para o sol, por exemplo, achou que o sol era do tamanho que você está vendo quando você era criança? Na verdade, o sol é muito maior do que a gente pode ver. Quantas vezes alguém estava, sei lá, lavando o telhado, você achou que estava chovendo? Então, o racionalismo é marcado pela crítica aos sentidos, ao conhecimento empírico.
Então, o Descartes vai propor essa dúvida, aquilo que já nos enganou ao menos uma vez, que seriam os sentidos. E aí, a pergunta que Descartes faz em uma das suas obras, em Meditações, é a seguinte: para eu começar a construir um edifício, eu tenho que começar pela base. Então, de onde eu vou começar se eu estou duvidando de tudo? Então, Descartes ele vai em busca da primeira certeza que nós devemos alcançar para servir como uma base do edifício, para depois construir o edifício do conhecimento. Então, vamos lá. Os sentidos são confiáveis? Ele vai dizer assim, não, porque eu estou agora, por exemplo, ele dá o exemplo dele mesmo, escrevendo esse livro em frente a uma lareira, mas quantas vezes eu não sonhei que eu estava fazendo a mesma coisa? Então, sentir o calor da lareira, sentir minha mão deslizando pela pena, ouvir esse barulho, isso poderia ser simulado num sonho. E quem garante que nesse momento eu não esteja sonhando? Parece uma hipótese boba, né? Mas quem garante que nesse momento, aluno, você não está deitado na sua cama, sonhando que você está assistindo uma aula de filosofia? Quem garante nesse momento não é você que faz parte do espécie de um reality show, desde pequeno sem saber, e que nós, na verdade, estamos te assistindo aí na sua casa, como um filme muito famoso chamado Show de Truman. Quem garante isso? Você fala assim, não, eu garanto, né? A vida é muito transparente. Mas quantas vezes a gente já, por exemplo, né? Eu espero que na sua idade mais de adolescente ou de criança, você não teve a sensação de estar fazendo um xixi, por exemplo, no banheiro e você estava fazendo xixi na sua cama, porque você, no momento que você estava sonhando, você acreditou que o sonho era real. E se sua vida toda não passar de um sonho? Esse argumento é interessante, não é? Parece bobo, mas é interessante. Como que a gente pode ter certeza se o que nós vivemos é real? Se tudo que acontece na nossa vida é processado na nossa mente, o sonho também é processado na nossa mente. Como sabemos que isso não é um sonho? Você vai falar assim, professor, é muito fácil. No sonho eu atravesso paredes, no sonho eu posso voar. Na realidade, isso não pode acontecer, o senhor está viajando. Ok, mas você poderia estar sonhando, como no filme Matrix, que você não pode atravessar paredes, né, que você não pode voar. E isso fazer parte apenas de uma forma de manipular o seu sonho para você pensar que o sonho é realidade. Só que aí Descartes, ele fala assim, tudo bem, eu não posso ter certeza se o que eu vivo é real, mas que o triângulo tem 3 lados, que o quadrado tem 4 lados, que 2 mais 2 são 4, disso eu não posso duvidar. Então, a bendita matemática, seja no sonho ou seja na vigília, estando acordado, ela possui proposições universais. E o Descartes fala assim, então a matemática ela é um fundamento de certeza. Não interessa que seja sonho ou realidade, 2 mais 2 serão 4. Só que tem um problema também nisso. Porque aí Descartes ele vai hiperbolizar, ele vai aumentar a sua dúvida. Ele vai falar assim, e se um gênio, um ser superior, maligno, superpoderoso, não estiver manipulando a minha mente? Não estiver fazendo eu acreditar que 2 mais 2 são 4, quando na verdade é 233, por exemplo. E se o meu sonho, e se o conteúdo da minha mente não estiver sendo manipulado por um outro ser, como no filme Matrix, e eu sugiro que você assista o Matrix 1 para você entender melhor essa aula. Aí Descartes fala assim, aí não tem jeito. Aí eu não posso ter certeza nem da realidade, eu não posso ter certeza nem da matemática, e eu não posso ter certeza de nada. Do que eu posso ter certeza? E aí Descartes vem para a sua terceira hipótese. Olha, mas se um gênio enganador estiver me manipulando, se esse gênio maligno estiver fazendo alguma coisa dentro da minha cabeça, eu tenho que existir para ser manipulado. Ou seja, até para você ser feito de trouxa, você tem que existir para ser feito de trouxa. Então vamos supor que seu corpo não exista. Que você não seja assim da forma que você é, que você esteja sonhando, que um gênio esteja manipulando a sua consciência. Ora, a sua consciência, a sua mente tem que existir para ser manipulada. E daí, então, que nós temos aqui a citação. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como princípio da filosofia que procurava. Ou seja, o Descartes, ele diz o seguinte, o primeiro fundamento do conhecimento
é a existência da mente. Porque se eu penso, mesmo que tudo que eu pensar estiver errado, eu existo. Porque para existir pensamento, tem que existir um eu que produz, ou pelo menos onde acontece o pensamento. Daí a frase famosa, cogito ergo sum, em latim, ou penso, logo existo. Para haver pensamento é necessário um sujeito que seja o locus desse pensamento. Traduzindo para você de forma tranquila, mesmo que você não exista da forma que você se vê, mesmo que a realidade não exista da forma que você está vendo, mesmo que isso tudo seja produção de um grande artista, de um manipulador, você continua existindo. Então, qual que é o princípio da filosofia de Descartes? A existência da coisa pensante, da res cogitans. Por isso, para Descartes, existem duas substâncias. Existe a substância que pensa, a mente humana, existe a substância extensa, que seria a materialidade, o mundo, a natureza. Descartes, então, ele promove o que nós chamamos de dualismo. O corpo, ele não se auto-evidencia, mas a mente sim. Então, esse dualismo cartesiano depois vai ser retomado em outras aulas, para a gente ver, por exemplo, as consequências disso em relação ao domínio do homem sobre a natureza. Já que o europeu civilizado, racional, ele é uma mente pensante, ele pode dominar os índios que moram na floresta, o negro que mora em tribo, pode dominar as Américas, a África, já que é a coisa pensante, a mente pensante, que é a mais importante, a mais brilhante. E o corpo é apenas uma máquina que, de alguma forma, assume o controle dado pela mente. Muito bem. Já o empirismo é uma corrente inversamente proporcional. O empirismo diz que todo conhecimento vem da experiência. E talvez a primeira frase empirista não venha de um empirista de tradição, um empirista assim, de carteirinha, mas vem de um filósofo que nós já falamos, que é do Aristóteles, que diz o seguinte: não há nada no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Não há nada no intelecto que não tenha estado antes nos sentidos. Ou seja, embora Descartes acredite que as ideias matemáticas são inatas, já nascem com a gente, uma criança, é muito mais evidente para uma criança a cor de uma flor do que o teorema de Pitágoras. A criança não sabe, não nasce sabendo o teorema de Pitágoras. Ela aprende isso a duras penas. Aposto até você, aluno do ensino médio, está aprendendo ou está sedimentando o conhecimento do teorema de Pitágoras, está aplicando ele. Só que o Descartes achava que o teorema de Pitágoras era autoevidente. E a cor de uma rosa era algo que podia ser uma simulação, um engano dos nossos sentidos. E seja sincero, o que é mais real para você? O som da minha voz ou, sei lá, uma função matemática? O que é mais verdadeiro para você? Então, os empiristas falam que a nossa mente nada mais é do que uma espécie de sombra, de cópia das experiências que nós tivemos na vida. É legal porque meu pai, quando eu era mais novo, ele falava assim, o Júnior, me chamava de Júnior, né? Sou Romildo Júnior, me chamava de Júnior, e falava assim, Júnior, a escola da vida um dia vai te ensinar. Você não está aprendendo o que eu estou te ensinando, não, mas a escola da vida vai te ensinar. Sem querer, ele estava sendo empirista, porque ele estava dizendo assim, é através da experiência que você aprende. Não adianta eu te falar o que é certo e o que é errado, porque muitas coisas você vai aprender só com a experiência. Se você entendeu essa ideia de aprender pela experiência, então você entendeu qual que é a tônica do empirismo. E aí, um empirista bem interessante é Francis Bacon, que vai dizer o seguinte, saber é poder. Não é porque o seu olho não consegue alcançar a visão de um vírus ou o tamanho do sol, não é porque os seus sentidos não são perfeitos que você tem que se eximir, que você não tem que ir em busca de compreender a realidade. Então faz o seguinte, utilize a ciência para melhorar os nossos sentidos, criar um microscópio, um telescópio, para que a gente verifique, para que a gente, de alguma forma, estude a natureza com mais eficiência. Então, o Francis Bacon, ele vai dizer que as filosofias, elas são uma espécie de ídolo, por exemplo, que façam que a gente fique preso a conceitos metafísicos e não estude a árvore, não estude as plantas, os animais, o corpo humano, para que, através disso, nós tenhamos algum conhecimento verdadeiro. Muito bem. Pensando nisso, nós vamos ao empirista que está aí no seu pet de filosofia, que é John Locke.
John Locke, como você já sabe, ele é famoso por dizer que a alma humana é uma tábula rasa, que não existem ideias inatas e que todo conhecimento deriva da experiência sensível. Então, rapidamente, o John Locke ele é um britânico que defende, né, a liberdade, que defende a independência do homem em relação aos estados teocráticos ou os estados monarquistas. E ele defende também que o homem ele é o resultado das experiências que ele tem. Imagina uma tábula rasa. Uma tábula rasa, uma tábula. Não tem nada escrito, é assim que nós nascemos. Uma criança, como nasce, é uma tábula rasa. E com as experiências, a gente vai escrevendo nessa tábua. Então, com as experiências que a criança tem, ela vai aprendendo a ser de forma A ou B, de forma X ou Y, ok? Muito bem. Outra coisa, aí tem uma frase, né? Todas as ideias derivam da sensação ou reflexão. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissem, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem qualquer ideias. Então, essa tábula rasa, na verdade, são as nossas sensações. Como é que o conhecimento vem até nós para John Locke? Ele vem através de sensação e de reflexão. Eu vou mostrar para vocês no slide o que é cada um. A sensação seria a modificação da mente por meio dos sentidos, que produz ideias simples. E a sensação, ela alcança qualidades primárias, que são objetivas, por exemplo, a solidez, o movimento, e qualidades secundárias, que são subjetivas, por exemplo, a cor, o calor, o odor, o som e o sabor. Então vamos lá, o que é a sensação? Como diz a música, que de muito tempo já é sensação, a sensação é uma espécie de primeiro contato que nós temos com o mundo. E esse primeiro contato que a gente tem com o mundo, ele vem em forma de sensações, de experiências. Por exemplo, quando você olha para uma laranja, no primeiro momento, você vê a cor. Se você chupa uma laranja, você sente o sabor dela, ou mais adocicado, ou menos adocicado. E, observe, qual que é a diferença entre ver uma laranja e chupar uma laranja? Quando você vê uma laranja, você vê que ela tem um formato esférico. Isso é objetivo, então ele vai chamar de qualidade primária. Né? O formato esférico de uma laranja é objetivo. Já quando você experimenta uma laranja e sente um sabor mais adocicado ou menos adocicado, mais azedo, isso depende muito do seu paladar, então é mais subjetivo. Ao ouvir o som da minha voz, por exemplo, eu posso ouvir ele mais grave, um pouco mais agudo, mas você não teria, por exemplo, nenhuma dúvida sobre a minha altura se você pudesse me medir. Então, minha altura seria uma qualidade primária, já o som da minha voz seria uma qualidade secundária. Já o conhecimento que vem da reflexão, ele é da seguinte forma, ele é o processo de formação do conteúdo sensorial pela mente, pela alma humana, que produziria, então, ideias complexas. Identidade, substância, existência seriam exemplos disso. Então, veja, uma outra forma da gente produzir o conhecimento seria a reflexão. Reflexão não tem nada a ver com o que a gente pensa que é reflexão no senso comum, que é um movimento que vem do latim flecere, que é dobrar, e re, que significa de novo, seria o pensamento dobrando sobre ele mesmo. Não, reflexão para John Locke é só como nós juntamos bico, pena, asa e voo e construímos, por exemplo, a ideia complexa de um pássaro. Veja, reflexão é um processo operativo da mente em que nós reunimos todas as sensações que recebemos e produzimos nisso, então, uma ideia, um nome, uma ideia geral de alguma coisa. Por exemplo, a ideia de identidade. Quem você é? É uma composição de várias coisas, de experiências que você já teve. Você é o seu humor, você também é seu corpo físico, você é as experiências que você passou, substância, existência, etc. Bom, aqui eu trouxe duas imagens para a gente pensar sobre isso. Olha, a criança, quando ela vê um pássaro pela primeira vez, ela vê primeiro bico, penas, né, asas, e depois de tanto ver pássaro, ela constrói a ideia complexa de pássaro. O exemplo da laranja, que eu já dei para vocês, a laranja, do ponto de vista objetivo, em termos de qualidade primária, ela é esférica, mas o sabor dela seria uma qualidade secundária, porque o sabor pode ser diferente para cada pessoa, é subjetivo. Aí eu vou ler um trecho para vocês de John Locke, que é o seguinte: os sentidos inicialmente tratam com ideias particulares, preenchendo o gabinete ainda vazio, e a mente se familiariza gradativamente com elas, depositando-as na memória e designando-as por nomes. Mais tarde, a mente, prosseguindo em sua marcha, as vai abstraindo, aprendendo o uso
de nome gerais. Então, senhores, essa ideia de John Locke, a diferença entre o racionalismo é gritante, porque o empirismo fala que toda ideia vem da experiência e o racionalismo fala que a experiência pode enganar e que nós já nascemos com ideias inatas. Eu te espero na próxima aula, um abraço, se cuide e até mais.